Olá, pessoal. Pela graça de Deus, estamos tendo momentos muito agradáveis. A Bíblia, desde milhares de anos atrás, tem nos dito muitas coisas. Satanás, que tem conduzido o coração das pessoas, tem nos feito ter um entendimento diferente do que a Bíblia realmente é. Mas se nós humilharmos nosso coração e olharmos para Deus, quando a graça de Deus habitar em nós, essa graça se torna luz. E isso mostra as palavras de Deus. Não importa em qual situação, qual posição vocês estejam, a palavra de Deus irá iluminar e abençoar as suas vidas. Eu encontrei com Jesus em 1962. Vivi uma vida muito desesperançosa, muito escura. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Vamos ler João capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Dizendo-lhe: Vai-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, levou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigos, perguntavam: Não é este quem estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai-te ao tanque de Siloé e lave-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está nele? Respondeu: Não sei. Em 1962, eu estava vivendo uma vida muito escura. Tudo era desesperança para mim. Eu havia feito um teste de vocação, assim, para poder ingressar no exército. E eu não tinha nenhuma invalidade no meu corpo, né? Por isso eu nunca imaginei que poderia ser desclassificado ali por causa no teste físico. Só que eu tinha um pouquinho do meu dente frontal quebrado. Em todas as outros exames eu fui aprovado. Mas quando o dentista, né, ele viu meus dentes, ele escreveu ali no meu laudo de uma forma diferente do que ele havia escrito no laudo dos meus colegas. Eu fui ver, e o seu? Deixa eu ver o seu. Eram todos diferentes. E eu havia descoberto, eu já sabia, né, que era por causa do meu dente quebrado. Eu procurei o médico. Eu perguntei: será que o senhor não pode me ajudar? Ele falando: não tem como você se ingressar agora no exército. Sabe, quando você for convocado, você vai. Ah, mas é que eu tenho situações na minha vida, eu preciso ir. Ele falou: não dá. Ele falou assim: por mais que eu tente te ajudar, eu não posso, não consigo. Se fosse um dente traseiro, eu até poderia ignorar, mas é um dente frontal.
Pessoal, eu não sabia como aquilo ia transformar minha vida, mas eu havia fracassado em tudo na vida. E aquilo era a última coisa que, assim, apostei as coisas na minha vida. E era muito desesperador. Isso aconteceu em maio de 1962. E até o mês de outubro, durante 5, quase 6 meses, vivi a minha vida como um filósofo. Pensava muito na vida, e eu sei que não é por ficar pensando que eu vou ter um pensamento extraordinário. Mas uma coisa que eu pude perceber claramente é que eu era uma pessoa de apenas 19 anos, mas que tudo que eu havia feito era um fracasso. Naquele dia eu pensei, se eu seguir o meu pensamento eu vou fracassar. A partir daquele dia eu comecei a negar o meu pensamento na minha vida. Desculpa falar desse jeito, mas pessoas que eu via que eram inferiores às minhas capacidades faziam e davam certo, mas eu não conseguia. E no dia 7 de outubro, naquele ano eu orei perante Deus e eu tinha muito pecado. Eu havia roubado maçãs, caquis dos vizinhos. Em 1950 teve a Guerra das Coreias. E no dia 14 de agosto de 1951, pela primeira vez eu havia visto a minha mãe assim, falecida. E eu não tinha ideia do que havia acontecido, né? E logo um mês depois que minha mãe faleceu, meu irmão teve que ir pro exército. E meu pai ainda, ele não estava servindo como um soldado, né? Mas ele foi recrutado para ajudar, levar, carregar a munição, armamento. Então, em menos de um mês, meu pai, minha mãe e meu irmão haviam partido de casa. A minha irmã mais velha, ela tinha 15 anos. Logo depois dela tinha de 13 anos. Eu tinha 8 anos. Meu irmão, 4 anos. Não sabíamos o que deveríamos comer, como sobreviver. Até hoje eu penso com frequência nisso. Quando, a gente dormia, a gente escutava umas coisas estranhas. E quando a gente acordava, era a nossa irmã mais velha chorando. E no final a gente chorava todos juntos. Muitas vezes aconteceu isso. Nós tínhamos fome. Comíamos qualquer coisa. Quando eu me imagino quando criança, eu era bem barrigudo, né? Porque a gente comia de tudo. Mas os braços eram muito finos, as pernas muito finas. Essa foi a minha infância. Depois que minha mãe faleceu, eu comecei a envelhecer, né? 11 anos, 12 anos. E sempre que sentia fome, a partir de então eu começava a entrar no plantio dos outros e comia. Só que nós frequentávamos igreja. E toda madrugada eu ia para a igreja orar. Sempre estava lá no culto de madrugada da igreja. E implorava pelo perdão dos pecados. Quem crê em Jesus tem que ter seus pecados mais suavizados, tem que ficar mais leve esse fardo, mas aquilo começava a piorar no meu coração. Eu tinha certeza, eu vou pro inferno. Senhor, por favor, perdoe meu pecado.
Senhor, por favor, permita eu não pecar hoje. Desde manhã, quando ia na casa dos meus amigos, eu ficava orando para não ir para a casa dos amigos, porque se eu fosse, a gente ia fazer besteiras. Só que o Senhor percebeu, eu já estava lá, e depois eu ficava sofrendo pelo que fazia. No dia 7 de outubro de 62, após o culto de madrugada da igreja, ainda estava escuro, né? Bem de manhã, bem cedo. Eu sozinho orei. Senhor, cometi tal pecado, me perdoe. Cometi tal pecado, me perdoe. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu me levantei. Só que aquele dia eu tive um coração um pouco estranho. Nunca havia sentido isso. Mas eu senti que Jesus Cristo já havia lavado meus pecados. Ah, Jesus Cristo lavou meus pecados. E eu comecei a buscar isso na Bíblia. E lendo a Bíblia, eu pude enxergar algo completamente diferente do que eu enxergava antes. Isso é muito interessante. Eu estou lendo a mesma Bíblia. Existem muitas religiões, né? Tem a presbiteriana, tem a batista, tem a católica, tem a... Só que a Bíblia vista pelos presbiterianos e a Bíblia vista pelos da igreja metodista. Pessoal, o que eu senti é que na minha vida que era suja, imunda, escura e desesperançosa, eu descobri que havia a providência de Deus nisso. Eu passei fome, quando eu roubava, quando eu mentia. A minha vida, essa era a minha vida miserável. Mas se a minha vida acabasse naquilo, imagina quão desesperançoso é a vida. Mas dentro de tudo aquilo tinha um plano de Deus. Hoje nós lemos sobre esse cego de nascença em João capítulo 9. Esse homem era um cego desde a sua nascença. E Jesus Cristo, caminhando, ele viu aquele homem cego de nascença. Só Jesus Cristo, enquanto caminha, ele encontra as pessoas. Ele encontrou a mulher samaritana. Ele encontrou esse cego de nascença. Encontrou com o coxo. Encontrou com o enfermo há 38 anos. Eu sabia que Jesus Cristo caminhava justamente para isso. 어머니가 세상을 떠나고 어둡고 검고 절망적이고 슬프고 이런 생을 사는 그 길에 예수님이 들어오셨다는 거죠. E enquanto Jesus Cristo caminha os seus caminhos, na minha vida que tinha perdido minha mãe, que estava escura, nas trevas, era suja, imunda, sabe? Minha vida tinha entrado nos caminhos de Jesus. E no momento que eu pedia perdão pelos pecados, que eu buscava ter esse perdão, surgiu esse pequeno pensamento de que Jesus Cristo na cruz já havia lavado meus pecados. E assim eu comecei a ler a Bíblia. Só que incrível, era a mesma Bíblia que eu lia antes também. Só que passei a enxergar de uma forma completamente diferente aquela mesma Bíblia. Só Jesus Cristo estava caminhando e encontrou aquele cego de nascença. O que os discípulos disseram? Ah, ele pecou demais, é por isso que ele é cego desde nascença. Não, como assim ele pecou? Ele estava na barriga da mãe, deve ter sido os pais deles. Ah, não é. Se fossem os pais que houvessem pecado, eles seriam os cegos. Por que o filho nasce cego? E eles perguntaram para Jesus: Senhor, ele nasceu cego pelo pecado de quem?
Como Jesus Cristo respondeu? Ele ter nascido como cego não foi por causa do seu pecado ou pelo pecado dos seus pais. É para que se manifeste nele a obra de Deus. Eu, como esse cego de nascença, quando estava nas trevas, quando estava perdido, Jesus Cristo estava olhando para mim. E o que ele disse olhando para mim? Eu quero manifestar em ti as obras de Deus. E eu comecei a ler a Bíblia com isso. Era a mesma Bíblia, porém, era completamente diferente. Era muito incrível. Por exemplo, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma vez encontrei com um reitor de uma universidade, e para encontrar com ele eu viajei por 8 horas. Não, ele viajou 8 horas, né? Mas antes ele tinha me ligado. Ele falou, pastor, eu estou partindo daqui, são 8 horas de viagem. E eu quero partir agora para encontrar com o Senhor. Por favor, me responda. O Senhor poderia me dar um pouco sequer do seu tempo? E o Senhor falar que não, eu não vou nem partir daqui. Aí eu falei, pode vir. E ele veio dirigindo por 8 horas. Eu li Romanos 3, versículo 23 para ele. Eu disse, você conhece Romanos 3, 23? Sim, conheço. Ele já havia decorado esse versículo. E eu perguntei, você conhece o versículo 24 também? Ele acertou com toda certeza o versículo 23. Mas não conhecia o versículo 24. Eu pedi para que ele lesse. Ele leu. O que está escrito lá? Que tem que orar bastante para ter a remissão dos pecados. Só o reitor de uma universidade, não é que ele não sabe ler, mas ele estava falando umas asneiras ali referente à Bíblia. Eu falei, por favor, preste atenção. Eu não sei falar bem inglês, mas pessoal, no inglês, em Romanos 3, versículo 24, tem, né, a Bíblia em coreano que diz que pela graça que há em Jesus Cristo, nós tivemos a justificação. Mas no inglês, como é escrito, fostes justificados. Começa assim, depois fala, pela redenção que há em Cristo Jesus. E eu falei para ele, being justified. E ele tomou um susto. A Bíblia diz que já fomos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. E ele conhecia exatamente o versículo 25. Havia decorado, o versículo 23. Mas o versículo 24, que está logo após, não conhecia. Eu perguntei, o que está escrito aí? O que ele disse? Que a gente tem que orar muito para ter os pecados lavados. É assim, pessoal. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que nós somos pecadores, mas no versículo 24 diz que já fomos justificados. Quando diz que somos justificados, quer dizer que nós não éramos justos, porém, por meio de algum fato, nos justificamos, tá certo? Então, fostes justificados. Era um pecador, mas fostes justificados por algo. O quê? Pela morte de Jesus na cruz. Já que na cruz terminou todos os meus pecados, fostes justificados. Não sabem disso, pessoal? Não sabem de gramática? Não tem nada difícil nessas palavras. Só que a grande maioria dos cristãos do mundo
Incrível, pessoal. Eles conhecem muito bem o versículo 23, mas não conhecem o versículo 24. Se vocês conhecem o versículo 24 de capítulo 3 de Romanos, se realmente conhecessem o versículo 24, não teriam permanecido em pecado, não teriam vivido em trevas, não teriam se entristecido, teriam alegria no coração, teriam gratidão no coração, teriam louvores em seu coração. O incrível é que Satanás fecha os olhos das pessoas, faz elas conhecerem o Romanos capítulo 3, 23. Mas Satanás coloca muitos pensamentos que cegam aquela pessoa e faz com que eles tenham um entendimento muito estranho da Bíblia. Eu fui para a República Dominicana. Muitos pastores se reuniram e eu preguei perante eles. Eu disse, eu falei, eu sou justo. Os pastores ficaram chocados. Pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu falei, pode falar. O senhor nunca pecou? O senhor nunca roubou? O senhor nunca mentiu? Eu falei, na minha infância eu roubei demais. Muito. Mentira, muitos. Então como o senhor fala que é justo? O senhor é pecador. Eu falei assim. Um juiz diz que eu sou justo. Como assim? Vê lá em Romanos 3, versículo 24. O que eles vão falar contra a Bíblia? Tem mais algo a falar? Eles começaram a procurar. Está escrito na Bíblia. Fostes justificados. Por quê? Porque Jesus Cristo foi castigado e morreu na cruz pelos teus pecados. Porque Deus já fez com que Ele fosse punido pelos teus pecados. Então você é justo. Deus disse isso. Pela graça de Deus. Sem nada em troca. Fomos justificados. Isso foi incrível. Eu, por muito tempo, sabia de Romanos 3, versículo 23, mas não conhecia o versículo 24. Por quê? Por quê? Por que eu não conhecia o versículo 24? Nossa, por que eu não conhecia o versículo 24? Porque o diabo fechou os meus olhos. Me faz eu me recordar do dízimo que eu dei para a igreja, do trabalho que eu fiz para a igreja, do dia que eu guardei o sábado, de ter ajudado os outros. Só que, pessoal, eu pagar o dízimo, eu guardar o sábado, ajudar o outro, isso vai lavar nossos pecados? Isso não lava os pecados. Mas o sangue de Jesus... Nada além do sangue de Jesus pode lavar os nossos pecados. O sangue de Jesus foi derramado por nós. E a Bíblia diz, Deus diz que eu sou justo. Não importa o que vocês falem de mim. Deus falou que eu sou justo. Deus diz que eu sou santo. Ele disse na Bíblia que não se lembra dos meus pecados. Por muitas vezes ele me chamou de justo. Eu li essas palavras na Bíblia. São tão exatas. São tão incríveis. Eu fiquei admirado. As palavras de Deus, numa pessoa tão suja e imunda como eu, me deu um coração quente. Fez com que eu pudesse me libertar daquele pecado que me envergonhava, que me atormentava e me levava para a maldade. Tinha um enfermo há 38 anos. Ele não podia andar. Por 38 anos não pôde andar.
Quando era pequeno, seu pai sempre levava ele para tentar curá-lo, mas não conseguiu. Seu pai faleceu. A sua mãe também tentando curá-lo, não conseguiu, faleceu. E ele vivia a sua vida daquela forma. Um dia, depois de ter perdido seu pai e sua mãe, eu acho que ele tinha alguns irmãos. Eu pensei, imagina se ele tivesse um irmão mais novo. Isso não está na Bíblia, pessoal. Só que eu fiquei imaginando. Um dia o irmão mais novo dele fala pra ele: "Ó, irmão, desculpa. Só que eu tenho que te falar algo hoje. A nossa família fracassou por tua causa. Nosso pai faleceu de uma forma muito triste por não ter conseguido curar a sua doença. E eu sei o quanto minha mãe se dedicou para poder tentar te curar. Mas pensa, por que eles partiram tão cedo? No final, eu que estou responsável por tudo agora. Depois que minha mãe faleceu, olha, eu também queria te tratar bem. Eu pensei que eu deveria viver para você. Só que quanto mais eu vivo para você, o meu pensamento muda. Olha, irmão, olha, mano, desculpa falar isso. Mas ultimamente eu tenho pensado, sabe, era você que tinha que ter morrido, não nosso pai. Antes da nossa mãe, era você que tinha que ter morrido. Se você tivesse morrido, a nossa família estaria bem. A nossa vida foi infeliz por tua causa. Depois que a mãe faleceu, depois que o pai faleceu, realmente eu queria me dedicar a minha vida a você. Só que meu pensamento tem mudado. Você tinha que ter morrido primeiro. Antes da nossa mãe morrer, antes do nosso pai morrer. Você tinha que ter morrido. Aí não teríamos infelicidade, não teríamos sofrimento. Mas por que o nosso pai, nossa mãe, pessoas tão boas morreram e você teve que viver? Me desculpa. Eu estou sendo muito sincero, estou falando do meu coração para você. Se você tivesse morrido, minha família seria feliz, nossa família seria muito feliz. Agora eu estou carregando tudo. Eu pensei, nossa, minha vida também vai ser miserável como a do nosso pai. E ele ficava pensando que seria bom o irmão dele ter morrido. Você tinha que ter morrido. Sabe, é o meu coração sincero. Se você fosse feliz, se você tivesse morrido, nós teríamos sido felizes. Nós sofremos por tua causa. Por isso, irmão, me desculpe. Mas eu não quero permanecer com a minha família nas trevas. Nem que seja sozinho, eu quero viver em paz. Eu quero viver com felicidade. Eu quero viver uma vida normal. Eu quero te esquecer. Eu quero me casar. Eu quero ter meus filhos. Eu quero viver como outras famílias, feliz. Só que aqui com você não há felicidade. Irmão, isso é tudo que eu tenho. Ali, naquele pote, está cheio de arroz. Eu já deixei todos os tanques de água cheios e isso é tudo que eu possuo em dinheiro. Ele deixou ali. Eu vou sair, vou embora. O resto, você se vire. Eu decidi não pensar mais em você. Eu decidi apagar você do meu coração. Eu decidi te esquecer. Não tenho mais irmãos. Eu não tenho mais irmãos. Desculpa. O irmão mais velho disse: "Ei, irmão, muito bom. Você realmente é muito inteligente. Fez certo, tem que ser assim. Por que ficou comigo? Ei, moleque, se levanta. Vai para a porta. Não dê as costas. Vai embora, me esquece. Seja feliz, moleque.
Vai embora! Vai embora! Ele deveria ter enviado o sermão assim. Chorava sozinho, ficava entristecido, e a sua vida era miserável. Começava a passar fome, bebia água, e tudo que tinha um dia acabou. Não tinha mais como sobreviver ali. E se arrastando foi para a rua. Começou a mendigar para as pessoas. E o que ele escuta naquele momento? Ah, se você for para o tanque de Betesda, você pode ser curado. Se você for para aquele tanque de Betesda, tem um momento onde os anjos agitam as águas e você pode ser curado. A partir desse momento, né, esse enfermo há 38 anos, ele começa a ir em direção àquele tanque. Ai, me desculpe, mas você pode me ajudar? Ah, você pode me colocar na sua carroça, de alguma forma, pode me ajudar a chegar em Betesda? Uma vez eu assisti um filme que falava sobre os escravos antigamente, e eles cantavam: por favor, me enviem para minha terra natal. Onde tinha as flores, naquele local onde o céu resplandecia. É a terra natal da minha raça, né? Eu acho que esse enfermo, ele cantava: me envie para o tanque de Betesda. As pessoas ficaram com pena dele, né? De alguma forma assim, fizeram com que ele chegasse até o tanque de Betesda. E ele acreditava que poderia ser curado ali, mas não. Ali, próximo ao tanque, já tinham muitos enfermos. E só seria curado, né, aquele que entrasse primeiramente. Mas não tinha como ele chegar em primeiro lugar. E ali ele começou a mendigar, pedir um pedaço de pão. Só que ali ele encontra Jesus. Jesus Cristo, para nos encontrar, para resgatar a nossa vida aprofundada no pecado, ele se aproximou de nós. Ele caminhou por Samaria, por Judá, pela Galileia, encontrou a mulher samaritana, encontrou a mulher adúltera, encontrou esse homem cego de nascença, encontrou o enfermo há 38 anos, encontrou o Oxo Park, encontrou o Joseph Park, para nos encontrar. Até hoje, Jesus Cristo está em sua viagem. Um dia ele encontrou comigo e ele disse para mim: fostes justificados. Fostes justificados pela redenção que há em Cristo Jesus, gratuitamente. Eu criei nessas palavras. Jesus Cristo me justificou. É a mesma vida. Seja o enfermo há 38 anos, seja o cego de nascença, seja a mulher adúltera, tudo estava em volta de sofrimento, de tristeza. E tudo isso foram passos de um caminho onde Jesus Cristo está caminhando para encontrar a nossa vida. Pessoal, encontrando com Jesus, o que Jesus Cristo diz a vocês? Pessoal, Jesus Cristo brigou com vocês por vocês terem transgredido as leis? Deus, ele te ignorou porque você roubou? Deus te humilhou porque você adulterou? Não. Jesus, ele diz:
Jesus Cristo disse para esse enfermo há 38 anos, ou para esse cego de nascença. Os seus discípulos falavam, foi por causa do pecado dos pais dele, foi por causa do pecado dele. Mas Jesus Cristo falou, não é nem ele, nem os seus pais que pecaram. É para se manifestar nele as obras de Deus. Para se manifestar a obra de Deus. Para escutar de Deus, para escutar de Jesus aquilo que Deus irá fazer, para poder encontrar com Jesus. Ele estava, dentro daquele caminho, estava caminhando na vida. Dentre vocês tiveram pessoas que encontraram com Jesus, tiveram pessoas que não encontraram com Jesus, tiveram pessoas que agrediram Jesus, que chamaram ele de pecador. Ali tinham pessoas de todos os tipos. Só que tipo de pessoa, encontrando com Jesus, pois não importa quem seja, vai escutar que seus pecados foram lavados. E aquela voz vai ficar nos seus ouvidos. Meus pecados foram lavados. Meus pecados foram lavados. E ele escuta essa voz se repetindo no seu ouvido. Expulsa todos aqueles pensamentos que diz, você é pecador. Eu fui justificado. Jesus Cristo diz que não se recorda dos meus pecados. Jesus Cristo diz que já remiu meus pecados. A partir desse momento, nós passamos a viver uma vida diferente, uma vida nova. Jesus decidiu fazer um lodo e passou nos olhos daquele cego. E ele falou, vai para o tanque de Siloé e se lave. Esse cego até agora ficava na rua pedindo esmola para as pessoas. Viveu a sua vida até então assim. Mas depois que encontrou com Jesus, agora quem estava conduzindo a vida dele? As palavras de Jesus. O que, Senhor, para ir para o tanque de Siloé? Sim, Senhor. Eu vou para o Siloé. Qual a distância daqui para Siloé? Ou eu estou indo no caminho certo para Siloé? Não existe outro caminho para Siloé? Por quanto tempo eu tenho que ir mais? Para um caminho que ele nunca caminhou antes. Uma pessoa que nunca enxergou antes. Foi para Siloé. Quem? A palavra de Jesus fez com que ele fosse. Até então ele vivia conforme o seu pensamento. Mas as palavras de Jesus venceram aqueles pensamentos. Se ele tivesse vivido conforme os seus pensamentos, não poderia viver essa vida com Jesus, mas as palavras de Jesus começaram a conduzir a sua vida. Ele pensaria, nossa, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que comer alguma coisa, eu estou com fome. Mas as palavras de Jesus começaram a conduzir a vida dele. E aquele cego, aquela pessoa miserável, que não tinha experiência nenhuma, as palavras de Jesus entrou no coração dele. E fez com que aquelas palavras guiassem a vida dele. Igual esse homem que é cego de nascença. Até antes de Deus, a sua palavra tomar conta do meu coração, inúmeros pensamentos diariamente conduziam o meu coração. Eu pecava, mentia, fazia coisas más, vivia assim. Só que um dia Jesus Cristo veio ao meu coração. Como ele encontrou o enfermo há 38 anos, como encontrou o cego de nascença. O cego não pode enxergar Jesus, mas Jesus Cristo vê ele.
passa lodo nos seus olhos e fala para que ele vá se lavar em Siloé. Pessoal, as palavras de Jesus devem nos conduzir. Nós lemos a Bíblia. Tem vezes que eu leio muito a Bíblia. Tem momentos que eu leio um pouco menos. Mas a Bíblia conduzindo a minha vida, eu vi que tive muitas coisas na minha vida que só foi possível por causa da palavra de Deus. O que eu quero falar para vocês aqui, Jesus, aquele que falou as suas palavras para mim, está falando hoje com vocês também. Eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia, mas era com o meu pensamento, o meu coração. E já que Satanás trabalha nos meus pensamentos, eu não tinha olhos para poder enxergar corretamente, realmente, como é a palavra de Deus. Só que depois que Jesus Cristo veio e habitou no meu coração, dominando meu coração, eu leio o mesmo livro de João, é o mesmo capítulo 9 de João, mas Deus concedeu a graça para eu poder ver a Bíblia, ter uma interpretação da Bíblia completamente diferente do que eu tinha antes. Isso é incrível. Eu, desde pequeno, frequentei igrejas. Em 2012, eu fui para Gana. Eu fui como preletor principal, no acampamento mundial de Gana que fizemos. Desde o momento que chegamos no avião, que chegamos ali do aeroporto, estava muito ocupado. Já estávamos bem no início do evento, não pude nem lavar meu rosto direito. Só troquei de roupa e eu fui lá pro evento. Naquele dia, a primeira dama do presidente estava no nosso evento. O World Camp da UF tem sido um grande sucesso em muitos países e muitos jovens se reúnem nesse evento. Por isso, é comum, presidentes ou pelo menos um representante do ministério participar do evento. Em Gana, a primeira dama havia participado e ela tinha dado as congratulações. Geralmente são pessoas muito ocupadas, Geralmente, primeiras damas ou presidente, eles dão assim uma saudação e depois vão embora. Mas ela, a primeira dama de Gana, ela sentou do meu lado. Depois da parabenização dela, da saudação dela, tivemos a programação musical. São essas fotos, Foi o momento onde ela esteve no nosso evento, ela sentou do meu lado. E eu passei a mensagem, eu preguei ali. E depois, a programação completa demora de 2 a 3 horas, depois terminamos. Eu vi que ela ainda se manteve no local. E eu comecei a conversar com ela. Preguei o evangelho para ela. A primeira dama disse assim para mim: Pastor, o nosso presidente, ele está mal de saúde. O senhor pode orar por ele? Eu falei, sim. O senhor presidente tem que vir para cá? Eu falei, não, eu vou até ele, não tem problema. Ela pediu um telefone e eu passei o contato do missionário de Gana. Ela partiu dali, naquele momento já veio uma ligação dizendo que iriam enviar um carro entre as 9 e as 9:30 da manhã. Eu chamei as sopranos Chehemi e Park Jin-young. E eu falei, a partir amanhã, por volta das 9, 9:30, nós iremos para o Palácio Real.
palácio presidencial, né? E prepare músicas aqui nativas de Gana para apresentar para o presidente. Aí nós estávamos preparados, às 9 da manhã no dia seguinte, 9h10 mais ou menos, veio uma escolta policial e veio 3 sedãs pretos. E a primeira-dama estava ali também. Ela veio nos levar. Então a irmã Chehemi e a irmã Park Chin-yeon estavam indo junto com a primeira-dama para cantar para o presidente. E elas ficaram no mesmo carro que a primeira-dama. E no outro carro subimos eu, pastor Pak Pawon, o pastor de Gana. E no terceiro carro foram os seguranças. Nós chegamos ao palácio e encontramos o presidente. Era o presidente John Atta Mills. E ele era uma pessoa muito famosa em Gana, né, e respeitada pela religiosidade, pela crença. Por mais que ele sempre estivesse muito ocupado por ser um presidente, nunca faltava num culto de domingo. E a irmã Chehemi e a Park Chin-yeon, elas cantaram. E o presidente cantava junto com elas. Depois, eu preguei a palavra. E o presidente começou a conversar comigo. Pastor, eu estou me tratando já há um bom tempo. Eu estou fazendo tratamento, mas minha doença está se agravando. Mesmo tendo especialistas aqui me tratando, eu estou piorando. Eu acho que eu já não vou sobreviver por muitos dias. Mas, pastor, eu tenho algo que preciso te falar. Eu sou o presidente, porém, não deixo de ser uma pessoa. Eu tenho pecados. Eu ainda não tenho o perdão dos pecados exatamente. Então, ele estava perante a morte. E eu acreditei que Deus havia me dado essa oportunidade. Existem milhares de pastores no mundo. Mas por que Deus permitiu para eu encontrar com aquele presidente? E eu falei seriamente com ele. Eu falei, senhor presidente, como o senhor soube que era um pecador? O presidente lhe disse. Ele realmente era uma pessoa muito humilde. Ele perguntou, não sou pecador porque pequei? Eu falei para ele, presidente, não é assim. E ele tomou um susto. Presidente, não importa em qual país, não existe uma pessoa que se julga sozinha. Se aqui em Gana uma pessoa comete um crime, ela se julga sozinha? Não, o juiz julga ela. E o presidente, ele concordou, ele falou, é verdade. Eu falei, presidente, por acaso você já viu a sentença que Deus deu em relação ao teu pecado? O presidente ele falou, não, eu nunca vi. Tem sentença para isso? Onde está essa sentença? Eu falei, está na Bíblia. Tem sentença na Bíblia? Eu falei, sim. O senhor quer ver? Ele falou que sim. Por isso eu falei, presidente, e abri a Bíblia. Há muito tempo atrás, uma vez encontrei um advogado. E eu li os versículos de Romanos capítulo 3, versículo
23 e 24 para ele. Depois que ele escutou aquela pregação, né, ele recebeu a remissão dos pecados. Só que ele ficou muito assustado com uma coisa. Ele falou, pastor, sabe, esse texto aqui de Romanos 3, versículos 23, 24, 25, tem a forma de uma sentença de julgamento. Todos pecaram. Por isso, devem ser destruídos. Mas, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido no nosso lugar, fostes lavados, foi santificado. Então, essa estrutura de texto é uma sentença, né, de julgamento. Eu, por muito tempo, mais de 10 anos, né, ensinei a Bíblia na penitenciária de Suwon. E muitas pessoas que estavam ali na penitenciária receberam a salvação. E eles, estando ali, eles disseram, não, quando eles estavam no julgamento, eles falaram, ele foi acusado de uma tentativa de homicídio, então deve ser punido, mas a pessoa que morreu nesse caso não era um conhecido dele. Então é difícil condená-lo como se fosse algo intencional. E ainda mais, ele estava embriagado. E também ele se arrepende disso. Então, eu tiro a sentença perpétua, a pena de morte, né? A sentença assim, perpétua, e eu decido 10 anos de pena. Pá. Dizem que geralmente os presos ali, eles decoram o que escutaram. O Oksu Park pecou. É certo ser castigado por isso. Tem que ir para o inferno. Mas foi justificado. Porque Jesus Cristo o remiu. Sabe, tem essa estrutura. Eu falei para aquele presidente, Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Falei, presidente, Deus escreveu essas palavras para que pessoas como o senhor, que estejam perante a morte, saibam, eu também pequei, mas eu não sei se eu fui remido ou não, se eu fui perdoado ou não, para que possa se esclarecer isso. Deus escreveu esse versículo na Bíblia para deixar uma sentença para o Senhor. Senhor presidente John Alta Mills, você pecou. Deve ser castigado por isso. Mas Jesus Cristo veio e recebeu por toda a punição que você deveria receber. Por isso, Deus, olhando para o presidente, diz, tu és justo. Então, o Senhor é justo. Nossa, o presidente ele ficou muito comovido. Isso aqui é a minha sentença. Eu não sabia disso. O presidente ficou muito feliz. Eu falei sobre mais palavras para ele. Em Romanos 4, 25, diz que Jesus Cristo foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículos 10 e 11. Pessoal, são palavras que realmente nos dão esperança. O que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. No versículo 11, tais fostes alguns de vós. Ou seja, todos nós pecamos. Por isso nós não podemos herdar o reino de Deus, não podemos entrar no reino de Deus. Nós éramos tais pessoas.
거룩함과 의롭다 하심을 얻을 것이다. Mas aqui não está escrito, tais fosse algum de vós, mas será lavado, mas poderá ser santificado, poderá ser justificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não, não está escrito assim. O que a Bíblia diz? Vós fostes lavados, vós fostes santificados, mas fostes justificados. Quem falou isso, pessoal? Deus. Pelo nome de Jesus. Pelo Espírito de Deus. Ele disse, você pecou, mas fostes lavado. Você mentiu, mas fostes santificados. Você cometeu muitos pecados, mas é justo. Presidente, essa é a carta que Deus enviou para você. O respeitado presidente de Gana, John Altamis, naquele dia ele louvou a Deus, nós escutamos o louvor dele. Ele agradecia, Senhor, muito obrigado. Meus pecados foram lavados. Eu fui justificado. Eu sou santo. O presidente olhou para cima e ele sozinho falava, eu sou justo. Agora eu sou santo. Eu fui lavado. Eu fico muito emocionado. Existem centenas de milhares de pastores em Gana. Até um dia antes ali, antes de chegar no país, eu nunca imaginei que poderia encontrar com o presidente. Só que o presidente de Gana tinha que encontrar com Jesus. E Deus permitiu que por mim fosse pregado a palavra de Jesus para ele. O presidente ficou muito feliz. Eu sei que eu não falo bem o inglês. Por isso sempre o pastor Joseph ele me segue. Eu tenho que comprar 2 hambúrgueres. Eu tenho que comprar 2 refrigerantes. Tenho que pagar 2 quartos de hotéis. Mas eu fico muito grato. E também ele é muito bonito. Não é verdade? Ele combina assim. O pastor Pacpão também não vive para si, ele vive para o Senhor. E mesmo me seguindo por inúmeras vezes, tendo que tomar voos para lá, para cá, nunca reclamou. Eu fico muito grato. E pessoal, tudo isso aconteceu porque fizeram aquela torre de Babel e surgiu um monte de idioma. Mas, uma coisa que eu sei, é que lá no reino de Deus, não vai ser o inglês, não vai ser o coreano. Acho que nós teremos um único idioma. Por isso que eu não sou tão dedicado a aprender inglês. Já está próximo o dia de ir para o reino de Deus. A gente vai se desfazer de tudo isso quando morrer mesmo. Mas, essas palavras são muito gratificantes. Fostes justificados pela redenção que há em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Por quê? Por que as pessoas não enxergam esse versículo? Por que será que as pessoas não conseguem ver o versículo 24 de Romanos 3? Só se for para dar testemunhos assim, eu posso falar a noite inteira, não vai ser o tempo suficiente. Mas mesmo assim as pessoas dizem ser pecadores, pedem perdão pelo pecado. Por tantas vezes na Bíblia diz que já fomos lavados, já fomos santificados, já fomos justificados. Mas o diabo tapou nossos olhos, nos tem enganado dizendo que somos pecadores. No momento que Jesus Cristo derramou seu sangue, Ele pagou por todos os nossos pecados. Não somos mais pecadores.
그걸 Devemos crer nisso. 믿어서 저는 Eu criei. And I believed. Por isso eu sou justo. I am righteous. Por quê? Why? 여러분 교도관 왜 교도관인지 Pessoal, sabe por que um carcereiro é um carcereiro, por exemplo? 도둑질했기는 교도소 가요. Today is a Ele está lá porque ele roubou? 살인해도 교도소. Ele foi lá porque ele matou? murder? Não. No. 그럼 왜 갑니까? Then why do they go to prison? 판사 가르쳐서. The judge Foi says por you quê? gotta Porque go ele foi for that. indicado a trabalhar lá. Tá certo? Is that right? 암만 도둑질해도 Even though O you ladrão commit that, também, por mais que ele roube, se ele não for condenado a ir para prisão, ele não vai. 10년을 처한다. Só que quando o juiz fala, eu sentencio 10 anos de prisão, pá, 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 então ele tem que ir. 예수님은 좋은 판사님. Só Jesus Cristo é um bom juiz. 우리 죄를 짓는데 Nós pecamos, mas sinned, 오히려 ele fala, você é we justo, are righteous. 씻어졌다. que foi We lavado, are washed. que é santo. It says that we are sanctified. Por quê? Why? 예수님의 피로만 Pelo seu sangue, o sangue de Jesus, 우리의 모든 죄의 심판이. acabou todo o julgamento sobre os nossos pecados. 자 이제 날 때부터 소경된 사람. Esse cego de nascença, was blind from his birth. 놀랍지 않나? só não é incrível? This amazing? 그가 누군지도 모르는데. Não sabe quem é, 실로암을 왜 가라고 하는지 não tá, 모르는데 ele não sabe por que Jesus Cristo está pedindo para ele ir para Siloé. 자기를 끌어왔는데 Ele viveu uma vida sendo guiada pelos seus pensamentos. Mas esse caminho que ele está indo para Siloé, pessoal, como ele está indo para Siloé? 예수님 말씀이 자기를 O que está guiando ele para Siloé são as palavras de Jesus. Siloam. 내가 어떻게 어렵다고 말하는지 Pessoal, sabe por que eu posso dizer que eu sou justo? Say I'm righteous. 영어를 배운 사람 영어를 배운 대로 영어를 Sou uma pessoa que aprendeu inglês, já que aprendeu, ela fala inglês. Eu aprendi de Jesus. Eu sou justo. Deus falou, não te lembres dos meus pecados. Seus pecados foram lavados, você é santo. Holy. Eu aprendi isso de Jesus e criei, e eu falo isso. Therefore I say so. 사탄으로부터 배움을 받는 Aquelas pessoas que são educadas por Satanás, eles dizem, sou pecador. I'm a sinner. 우리가 죄인 Se nós somos pecadores, Sinner. 예수 십자가에 못 박혀 죽은 게 의미가 없는 não 거죠. tem sentido a morte de Dying on Jesus. the cross. 예수 우리 죄를 십자가에 못 박혀 우리 죄를 못 사했다. Quer dizer que Jesus Cristo morreu, mas não remiu nossos Not wash away pecados. our sins. 아닙니다. Só não é. No. Fomos lavados, Them away. mais alvos do que a neve. 의로운 게 É certo dizer que somos justos. We're righteous. Creiam nisso. Believe it, everyone. Creiam. Believe. Vocês devem crer. You have to believe. 믿으면 저주에 É um pecado ainda maior se não crer. Não é amém, pessoal? And everyone. Amém. Falam amém. Vocês creem? You believe? 예 믿기만 Sim, 하면 se creram, tá bom. Believe, that's it. 그거 안 믿고 열심으로 뭐라 충성하고 뭐 봉사하고 Só que sem crer em Jesus, nossa, eu vou me dedicar para isso, eu vou ser esforçado nisso, eu vou fazer isso. Não adianta. Jesus Cristo foi crucificado por nossos pecados And he made us e ele 그날 nos santificou. Pessoal, pensem. O cego de nascença man. foi até Siloé. Pool of Siloam. 이 사람은 한 번도 자기 결정에서 길을 걸어 Ele nunca deu um passo Walk the path naquele caminho seguindo a sua própria decisão, porque ele não pode enxergar. able to see. 자기가 정확하게 결정할 수 있는 Ele não tem capacidade para poder distinguir e decidir as 한 coisas. 사람이 좋은 길로 인도해도 그걸 따라갈 수 있지만 You know, if a good Se uma pessoa boa o guiar, ele vai poder seguir. 잘못 길로 인도해도 따라갈 Mas no caso dele, por mais que seja guiado por uma pessoa com uma má índole, de uma forma errada, ele vai seguir, porque ele não tem poder de decisão. to decide on his own. 그래서 이제 예수님 말씀을 따라하시고 Só que, That's why he seguindo as palavras de Jesus, ele foi para Siloé. 모세 가기까지 묻고 Eu acho que ele foi perguntando até chegar em Siloé. 없이 묻고 asks Perguntou por muitas pessoas. and he's at the pool. 여기가 실로암 몸 Chegando ali, ele pergunta, aqui é Siloé? 예, Sim, aqui é Siloé. 물까지 내려가는데 경사가 급하지 않아요? Ah, eu tenho que descer até a água, será que não é muito fundo? 조심해서 걸어가면 Ah, sim, pode ir com cuidado. Okay. 미끄러지지 않도록 조심해서 Só toma cuidado para não escorregar. Slip. 이제 기다시피 해서 어디요? 물이 Então ele começou assim, meio que engatinhando, né, palpando as coisas. Ele encontrou água. E com aquela água, começou a se lavar. Up the water, began to wash his face. Se lavou de novo, se lavou de novo. E começou a acontecer algo estranho.
Ele começou a ver um reflexo no seu olho. shine in his eyes. 세상이 보이는 Ele começou a enxergar o mundo. 아, 본다는 게 이런 Ah, isso que é enxergar. 난 본다는 얘기 들었지만 보는 게 Eu escutava sobre as pessoas falar que vê, mas o que é ver? Isso que é ver, isso que é enxergar. 아, 이 연못이 이렇게 Ah, isso que é um tanque. Looks 아, like 저 연못 헤엄쳐 저게 오리가 지금 Olha, aquilo ali é um pato. duck swimming by the sea. 그래서 이제 막 하는데 물건 이제 잘 보고 Aí ele estava vendo muitas coisas, do nada ele enxerga a água, olha para a água. 이건 뭐야? E o que é isso? What is this? 물 먹어. Opa, tem um reflexo aqui. Saw something off the water. 따로 움직여. Nossa, me segue. He follows me. Eu vou para cá, ele vem. Oh, oh. Ah, esse sou eu. This is my image. 아, Ah, isso aqui sou eu. That's me. Olha aqui, ó. Tá aqui, sou eu. Me. Pela primeira vez ele se enxergou. The first time. 처음으로 자기 몸 Pela primeira vez ele viu a sua forma. For the first time. 내가 이렇게 생긴 Ah, minha vida é assim. I look like. 예수님이 나를 사. Jesus Cristo me amou. Loved me. Abriu os meus olhos. My eyes. 갈 때는 더듬어서 When he went there, he felt his way. 물어보면서 Asked Quando ele foi, 무엇인 줄 foi palpando com cuidado, perguntando. 노래를 Mas voltou como? Cantando. 보가 상간도 even on the mount, the little house. 난 만족하. É, I'm satisfied. pros vales lindos. 너무너무 Era uma vida muito agradável. 일생에 절대 잊어질 수 없는 그 장면. É, sabe, é uma cena que a gente não pode esquecer. 저에게도 그렇게 예수 만 Porque Jesus Cristo também veio e encontra a minha vida assim. Same way. 예수 저에게 말. Jesus Cristo disse para mim, The word to me. 그 말씀 e eu criei nessas palavras. Those words. 전에는 내 생각은 Antes eu cria no meu pensamento. 내 판단을 따라 Eu confiava no meu julgar. Mas But 예수님의 말. as palavras de Jesus Jesus 나를 그막 도둑질하고 그냥 그 많은 죄에서 me fez liberto daquela minha vida pecaminosa, cheio de mentiras e pecados. 내가 변하게. Eu comecei a mudar. started to change. 한 번은 제가 참외밭에 가서 참외를 Uma vez eu invadi um plantio de melões e roubei melões. E fui pego pelo dono. Owner. E eu comecei a fugir Saw me, I was running away. 그 뒤에 소리쳐. e ele gritou comigo. From behind. 저놈 저거 우리 아버지 함자를 덜먹이면서 아무 것이 아들이시에이나. Ele citando o sobrenome do meu pai, falando: você é o filho do senhor tal, né? Person's son. E eu senti, ixi, eu fui pego. 아버지가 그 사람 잘 아는 사람 술 마시다가 그 사람 Meu pai conhecia muito bem ele. Um dia eles estavam bebendo juntos e ele falou pro meu pai: 그 아들이 우리 참외밭 다 밟아 망가나. ó, seu filho, meu, ele estragou todo o plantio de melão lá da minha casa. 지금 무지무지. Nossa, eu tomei muita bronca do meu pai. So bad. 야넌나너 때문에 창피해 이 동네 못 사. Meu pai falava pra mim: meu, eu não consigo viver nesse bairro por tua causa, de vergonha. 내가 딴 데 이사를 가야지. 이 어떻게? Eu vou ter que se mudar, como é que a gente vai viver aqui, filho? E eu fiquei tão desculpado, sabe, pro meu pai. 그 다음날 참외밭 다 밟아놓고 오십. Sabe, no dia seguinte eu queria pisar em tudo naquele melão. 잘안 됐어요. Minha vida não deu certo. 이 도둑질인데 You know, that's stealing. Eu roubava, Sin. 지옥 sabe? Isso é pecado. Eu iria pro inferno. Não deu certo. 또 친구들 모여 Quando eu me reunia com os meus amigos, Friends, a gente roubava. stealing. 예수님을 만- Só que eu encontrei com Jesus. Jesus. 그리고 성경에 있는 예수님의 말씀을 제 마음에 E aceitei no meu coração as palavras que estão na Bíblia. Bible into my heart. 의롭다고 하여. Jesus diz que eu sou justo. 나는 죄인인 말. É certo pra mim dizer que sou pecador. 거짓말 도저히 Porque sabe, eu cometi pecados, todos possíveis eu roubei, eu menti. Right. 예수님이 Mas Jesus Cristo falou que você é justo. 그날부터 내 말 안 믿고 A partir daquele dia eu passei a não acreditar no meu pensamento e criei nas palavras de Jesus. Eu sou justo. I am righteous. 그때부터 예수님 내 인생을 E Jesus Cristo começou a guiar a minha vida. To lead my life. 성경을 읽으면 Quanto mais eu li a Bíblia, Read the Bible. 하나님의 모든 계획은 죄 사함. vi que todos os planos de Deus é a remissão dos pecados. 성경의 모든 이야기 이 죄 사함과 Tudo na Bíblia está ligado com a remissão de pecados. 창세기 Lendo Gênesis, lendo Êxodo, lendo Levíticos, Números, Deuteronômio, Mateus, Marcos, Lucas. Tudo está ligado. All of it is connected. 근데 전에는 악한 영이 내 눈에
Só que antigamente o espírito maligno havia coberto os meus olhos. my eyes. 내가 죄인이란 건 잘 E eu entendia muito bem que eu era um pecador. I really thought I was a sinner. 씻어진 것은 Mas não conseguia aceitar que eu já havia sido lavado, como a palavra diz. 내 죄를 죽어진 Mesmo Jesus Cristo tendo morrido pelos pecados, eu dizia ser pecador. I was a sinner. 성경 내 죄를 사했다. Mesmo Jesus Cristo testificando na Bíblia que ele já remiu meus pecados, eu falava que era pecador. Mas hoje é diferente. Now I had changed. 하나님의 성령이 내게 O Espírito de Deus passou a habitar em mim, abriu os meus olhos. Eyes. 아 이게 전부 죄 사함을 쓴 Ah, tudo isso aqui que a Bíblia diz é para explicar sobre a emissão dos pecados. 이제 주변 사람들 E eu falo, eu comecei a falar para as pessoas ao redor. 많은 세월이 흐르는 Já se passaram muito tempo. 만사의 죄에서 벗어나 E eu vi muitas pessoas sendo libertas do pecado. Muitas pessoas transformadas, alegres. 다 말로 Eu não posso expressar com palavras, explicar tudo. 얼마나 Mas é muito gratificante. Thankful I am, I cannot say. 한번 저희들 교회 한 분, Uma vez veio uma senhora na nossa igreja. Came to my church. 저희들 교회 나오기 시작 이 부인이 죄 사함을 E assim que ela começou a frequentar a nossa igreja, ela recebeu a remissão dos pecados. 어느 날 제가 교회에 이래 Um dia eu estava assim passando pela igreja. Church. 부인 목사님 E ela falou, pastor, pastor. Pastor, Eu falei, oi irmã, tudo bem? how are 제 you? 이야기 Pastor, me escuta. Listen to what I have to say. 그 부인의 E eu escutei a história dela. Told me her story. 정말 어렵고 힘든 Ela viveu uma vida muito, muito difícil. Difficult, poor life. 그래서 그 부인은 밤마다 너무 걱정이 많이 E ela, sabe, todas as noites, de tanta preocupação, não conseguia dormir. Sleep. 많이 자면 20 Quando dormia muito, era 20, 30 minutos. Sleep a 잠을 night. 못 자니까 몸이 Passou o tempo, ela começou a engordar muito. Caused her to gain a lot of weight. 어느 날 이 부인이 저희들 교회 와 Um dia ela conheceu a nossa igreja. Church. 와서 제 Ela recebeu a remissão dos pecados. Word and received the forgiveness of sins. 너무 Ela ficou muito feliz. So happy. 집에 가서 Foi pra casa, dormiu. She went home, she slept. 10분 20분 E geralmente ela tinha um sono de 10, 20 minutos. Só que ela falou que por muito tempo, depois de muito tempo, ela tinha dormido por 2 horas. Tava muito feliz. So happy. Depois 3 horas, 4 horas. 4 hours. 7시간씩 Depois ela começou a dormir às 7 horas por dia. Sleep a night. 너무 편안해. E vive uma vida hoje muito feliz, muito em paz. 그것도 하나님이 그 자매를 도우시고 Deus ajuda aquela irmã. Helped her. 이제 그 왼손을 쓸 수 E ela estava impossibilitada de utilizar a mão esquerda. 고통으로 자살하는 Porque ela havia tentado cometer suicídio, né? E por muitas vezes, assim, esfaqueando o pulso, ela acabou 신경을 끊어서 cortando os nervos. 이 왼손 Então ela não tinha mais utilidade a mão esquerda dela. 손이 밤에 너무 아파서 밤새 Só que um dia ela falou que, sabe, na madrugada, seu braço doía tanto que ela passou a noite inteira chorando. Aí no dia seguinte ela foi pro hospital Hospital. e de uma forma incrível, os médicos acharam incrível que tudo havia sido ligado de novo, que os nervos haviam sido reconectados. 동경은 목사님 Por isso ela me chamou, pastor, pastor. 은행에 담보를 집을 담보하고 돈을 Um dia ela havia feito um empréstimo, né, no banco 돈을 갚지 못한다. e penhorado sua casa. E ela falou que estava muito difícil porque não tinha como pagar aquele empréstimo. But one day she got some money. 좀 가서 이제 Só que surgiu um pouco de dinheiro e ela foi pagar o que ela tinha. Só que The employee was stunned. o funcionário ali tomou um susto e falou, senhora, me siga. Vamos ali ao quarto andar. Foi até ao lugar do gerente 시원한 이분이 내가 집에 가봤는데 너무 e o funcionário falava, nossa, senhor gerente, eu já fui na casa dela cobrar ela vive de uma forma tão difícil, mas ela trouxe esse dinheiro. The manager Sabe, ele ficou comovido. Ele falou, senhora, 이것으로 모든 빚은 다 정리된 거야. eu vou considerar sua dívida quitada com esse valor. away. E ela ficou muito grata. Um dia ligaram pra ela. Called me. 목사님 오늘 저희 우리 집에 구역이 Não, ela me ligou um dia, pastor, hoje, sabe, o culto em cela, o culto da família é na minha casa. 집을 내비게이션 다 찾아 Eu peguei o endereço, coloquei no GPS e fui até a casa dela. To her house. 간증은 아니거든요. And then at her house she gave her testimony. 서초구청에서 낡은 아파트를 사 E ela tinha comprado um apartamento bem velhinho ali na região de Sochu. 간장을 해서 And then completely renovated them. 어려운 사람들에게 보급하는 Só que, sabe, teve um trabalho social que dá uma casa melhor para poder reconstruir os prédios para as pessoas, né? 새로운 이야기. And she was crying. E ela foi sorteada nisso, né? E ela sempre agradece por tudo que Deus tem feito. Pessoal, Deus tem nos abençoado, todos nós. 받고 나면 After you receive Quando recebemos a remissão dos pecados, 년 100이면 não importa se sejam 10, se sejam 1000 coisas. 제가 지난 수십 년 동안 예수 피로 제사함 받는 이 이야기. Pessoal, durante décadas depois que eu recebi a salvação, eu falo sobre a remissão dos pecados. 하나님이 춤을 통해서 또 방송을 때 많은 사람이 듣고
E ultimamente eu tenho escutado que muitas pessoas pelo Zoom ou pelas transmissões têm recebido a salvação. Hoje de madrugada também eu dei uma olhada pela internet Woke up and I saw the 세계 여러 internet. 나라에서 변화받은 사람들 간증이 e sempre tem testemunhos, inúmeros testemunhos de pessoas que receberam a transformação. 하나님 앞에 E eu só tenho a agradecer perante Deus. 그분은 우리를 그의 아들로 Deus nos adotou como seu filho, como sua filha. 우리를 E por meio de nós, 우리를 축복하고 사는 그분의 기쁨. a alegria de Deus é abençoar a nossa vida. 제가 하나님을 기쁘시게 하는 E eu penso que estou fazendo um trabalho que agrada a Deus. 예수님의 O sangue de Jesus, 내 노력, 내 수고, não o meu esforço, não o meu trabalho, 산 예수님 puramente o sangue de Jesus. Sabe, Deus me lavou por isso e eu realmente glorifico a Ele. 우리 함께 이 복음을 만발. Pessoal, vamos pregar juntos esse evangelho por todos os cantos do mundo. 예수님 우리 위해 죽으시고 Jesus Cristo morreu por nós. 예수님을 위해 Vamos viver por Ele. Live for 하나님 Jesus. 여러분 삶의 은혜와 복을 되지. Eu tenho a plena certeza que Deus irá acrescentar bênção e graça às suas vidas. Oremos. 거룩하신 하나님, Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Holy Father God, we give you thanks. 죄로 말며 멸망을 받은 Somos pessoas que por causa do pecado deveríamos receber a morte e a destruição. 우리를 죄에서 건져주시고 Mas muito obrigado porque Jesus Cristo nos remiu dos pecados. Delivered us from sin. 눈먼 속에 눈을 뜨게 하시고 Assim como o Senhor abriu os olhos daquele cego. Blind man. 옛날에 우리 눈은 죄인인 것밖에 Antes, aos nossos olhos, somente enxergávamos o pecado, ser pecador. 성경 안에서 눈이 떠여져 Mas na Bíblia, os nossos olhos se abrem. Our eyes are open. 예수님께 내 죄를 사신 사실을 Nós podemos descobrir que Jesus Cristo morreu e lavou nossos pecados. Our sin. 아직도 얼마나 많은 사람이 죄 속에 매여 Ainda muitas pessoas, Senhor, estão presas, sofrendo por causa do pecado. 교회를 다니지만 죄 때문에 늘 고통과 괴로움. Existem inúmeras pessoas que frequentam a igreja, mas sofrem por causa dos seus pecados. 귀한 복음이 Senhor, que em seus corações possa entrar esse precioso evangelho. 죄 사함 Que pela fé possam receber a remissão dos pecados. Que possam ser utilizados no teu trabalho. 이번 일 집회를 하나님 Muito obrigado por este CLF que o Senhor nos permitiu. Conference. 우리가 하나님께로 돌아가. Come back. We come Vamos, back, que voltemos para Deus. God. Senhor, muito obrigado. 이런 은혜를 베푸셔서 Muito obrigado porque o Senhor remiu nossos pecados. All of 정말 us 고생하는데 Que todo mundo world because of Corona. que está passando dificuldades por causa do corona possam superar o corona e ter alegria no coração. Ajude-os. We ask for your help, God. Muito obrigado. Lord, we thank you. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen. Pessoal, muito obrigado. Thank you, everyone.